Eu não sei quantos de vocês, ao longo dessa semana que passou, das semanas que passaram, né, acompanharam um caso que foi manchete aí na televisão, sobre sobre essa situação lá que ocorreu no Rio Grande do Sul, aonde um casal, né, saiu a matéria de capa da revista Veja, da semana que passou, um casal de profissionais bem-sucedidos, né, jovens, inteligentes, bonitos, o cara é médico, ela é enfermeira, né, e eles maltratavam, né, o filho de 11 anos de idade, um garoto, e o menino morreu e eles são os principais suspeitos, né, de terem matado a criança com uma injeção letal. E a gente olha a sociedade ao redor e as situações que têm acontecido no nosso mundo, e a gente fica alarmado, né, com tudo aquilo que a gente está vendo, com tudo aquilo que a gente vê acontecer. E existem situações que, sem dúvida alguma, nos chocam muito, e mesmo que a gente não esteja diretamente ligado a elas, produzem em nós uma profunda dor. Quando eu ouvi, né, essa notícia, o meu coração foi tomado assim, de uma dor profunda, né, de um sofrimento, de um sentimento de sofrimento profundo, com essa realidade, com ver isso. Eu não conhecia o menino, nunca tive contato com ele, nem nada disso, mas é uma situação tão assustadora que mesmo a gente que está distante, né, experimenta a dor, né, experimenta a dor dos familiares, né, daquilo que, tudo que gerou e que aconteceu. E essa manhã eu quero compartilhar com você um pouco a respeito dessa questão, da questão da dor, né, como a gente pode encontrar Deus no meio do deserto da nossa dor. Quando a gente fala de dor, nós estamos falando de algo que é bastante amplo, não é? Por exemplo, a gente tem, pelo menos, esses tipos de dores aí, entre outras, né? Nós temos, quando a gente fala de dor, a gente pode pensar, por exemplo, na dor física, na dor emocional, na dor satisfatória ou na dor da perda. E você fala, dor satisfatória? Deixa eu apresentar então cada uma para vocês. A dor física todo mundo já experimentou aqui. Quem essa manhã está com alguma dor física aí? Eu acordei hoje de manhã com uma dorzinha de cabeça assim, né? Lá no fundinho, entendeu? Ontem eu estive fazendo um casamento, né? E aí o casamento era ao ar livre, e nós estamos no outono, né? E eu não tenho assim uma proteção muito boa, né? Aí aquele sereno todo, eu acho que isso é a causa de eu ter acordado essa manhã sentindo lá no fundo uma dorzinha, né, de cabeça assim. Mas todos nós temos, já, se você não tem agora no momento, que bom, mas todos nós temos e já passamos e vamos ter dor física. A dor física está relacionada com essa questão da nossa consistência, né, do nosso corpo, que foi criado para ser um corpo forte, sadio, mas que pela consequência da queda começou a lidar com uma série de limitações. À medida que a gente vai avançando, né, em anos, a gente vai avançando também em dores físicas, né? A gente vai sentindo mais dor física, tá certo? Do que quando nós somos mais novos, né? Tem também a dor emocional. Essa certamente é bem conhecida de todos nós aqui, tem a ver com
quando nós somos feridos, por exemplo, por alguém, uma pessoa que a gente valoriza, que a gente ama, né, nos ofende, um amigo que a gente caminha com ele, que a gente considera muito, de repente simplesmente vira as costas para a gente e risca a gente da história deles, da vida deles, né? Quando nós experimentamos, por exemplo, a notícia, né, de uma enfermidade que sobrevém sobre alguém que a gente ama, tem diversas perspectivas que produz, né, essa dor emocional, ou aquela, como eu disse, né, que gerou no meu coração quando eu ouvi aquela notícia. Esse é um tipo de dor emocional. As minhas emoções foram afetadas por aquela notícia e eu senti um profundo pesar, uma profunda dor por aquilo. A dor emocional ela pode acontecer, por exemplo, também em função de nós perdermos alguma coisa que a gente ama, né? Um animal de estimação, um bem que a gente valoriza muito, né? Quando a gente acaba estragando ou perdendo, né? Hoje eu conversava, vindo para cá, né, com a minha nora, né, com a Camila, e ela estava falando da dor dela, de ver o tênis que ela amava tanto, né, no lixo, né, que a mãe dela jogou fora, o tênis já não tinha mais estado, né, de ser usado, mas ela gostava tanto dele, estava sempre guardado. Falei, eu sei como é que é isso. Aí de vez em quando os pais têm que jogar fora, né, sem a gente saber, né, porque a gente tem um apego emocional, e quando a gente perde aquilo, isso gera em nós dor, né. Nós temos também a dor satisfatória, chegamos. A dor satisfatória é essa que você sente na hora que você está fazendo algo que naquele momento não é bom, mas que o resultado daquilo vai ser bom para você. Como, por exemplo, quando você está fazendo ginástica, né? Quando você está malhando, né? Quando você está suando a camisa. No momento não é nada agradável, né? Você fica cansado, você não vê a hora de acabar, você reclama, né? Mas depois, se você for persistente, seguir, né, a rotina certinha lá do seu educador físico, do seu nutricionista, né, e tudo mais, daí uns meses você começa a ver o resultado daquilo e você começa a falar, puxa, valeu a pena todo o sacrifício. Essa dor satisfatória, ela geralmente envolve algum outro tipo de dor que a gente sente, né? Dor física, por exemplo, na questão de você estar fazendo alguma atividade física, né? Mas é um tipo de dor física que você se satisfaz com ela. Ou um outro exemplo que eu posso dar aqui, por exemplo, é a dor do parto, né? É um momento que a mulher sofre, né, aquela situação de dor física, mas que após aquele momento ser passado, ela tem uma grande satisfação em relação ao fruto da sua dor. Né? Então nós temos a dor satisfatória. E nós temos a dor da perda. Talvez essa seja uma das dores mais intensas que nós seres humanos sentimos. Não é? É quando ela não é meramente... Ela passa também, ela mistura-se também pela dor emocional, né, porque ela toca as nossas emoções, na verdade é a dor emocional que a gente está sentindo, mas ela é uma dor emocional que permanece com a gente por um bom tempo, né? Se não pela vida toda, porque ela está associada a essa realidade da perda que nós temos de alguém que amamos. Então, a perda de um cônjuge com quem você viveu muitos anos, a perda do seu pai, ou da sua mãe, a perda de um filho, por uma situação, uma fatalidade, gente que nós amamos e que partem, e a gente sabe que nós não vamos, pelo menos no período que nós vamos continuar vivendo aqui, vê-los novamente, nos encontrar com eles novamente, no período que nós vivemos aqui, pelo menos. Mês que vem, vai fazer 4 anos que o meu pai faleceu, e é muito estranho, até hoje para mim, acordar alguns dias e pensar que se eu ligar na casa da minha mãe, o meu pai não vai atender. Eu sei que ele já faleceu, eu tenho consciência disso, são 4 anos que já estão indo, mas tem dias que eu acordo com uma profunda tristeza, uma profunda dor, no meu coração, e a causa disso, a realidade disso, tem a ver com a perda de alguém que eu amava demais.
Embora eu saiba, e eu tenho convicção plena disso, que um dia eu vou me encontrar com Ele novamente, porque é aí que está alicerçada a minha fé, na relação daquilo que Deus fez por mim, por nós, por Ele, em Cristo Jesus. O fato é que amanhã eu não vou me encontrar com Ele. Né? O fato é que hoje, se eu ligar na casa da minha mãe, Ele não vai dizer, alô, ô filhão. Fazem 4 anos que eu não ouço isso. Então, a dor emocional, talvez, a dor da perda, talvez seja uma das dores emocionais mais profundas que nós sentimos, que nós temos. Um fato que nós precisamos entender com relação à realidade da dor é que ela é uma realidade presente na vida de todos nós, okay? De todos nós. Ou seja, se você estiver vivo, se você é um ser humano, então, mais cedo ou mais tarde, você vai lidar com o deserto da dor. Eu quero convidar você a olhar comigo uma história que está lá no Evangelho de João, no capítulo 11, dos versículos 1 até o verso 44. É uma história bastante interessante que fala a respeito da amizade de Jesus com uma família. João, capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem amas está doente. Então, o texto deixa claro que essa família era uma família com quem Jesus tinha um relacionamento de amizade, de amor especial. E o texto continua dizendo assim, ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Novamente, o texto faz questão de frisar essa realidade do amor de Jesus por essa família. O verso 5 diz assim, Jesus amava Marta e a irmã dela e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos, vamos voltar para a Judéia. Esses disseram, mestre, há poucos judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu, o dia não tem 12 horas, quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até ele para acordá-lo. Seus discípulos responderam, Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Essa não é uma boa tradução na NVI, viu? A NVI de vez em quando faz umas opções, traduções ruins. Se ele dorme, vai melhorar. Na verdade, se ele dorme, está bem. A ideia é assim, se ele está dormindo, ele está seguro, está tranquilo. Okay? Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então, lhes disse claramente, Lázaro morreu. E para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, presta atenção na lógica de Tomé. Jesus diz assim, Lázaro morreu, mas vamos até ele. Então, na lógica de Tomé disse aos outros discípulos, vamos também para morrermos com ele. Como é que você vai ao encontro do morto? Morrendo, né? Morrendo. Então a lógica de Tomé é essa. Jesus, o contexto anterior diz que Jesus quase foi morto lá, os judeus queriam apedrejá-lo porque achavam que ele estava blasfemando, dizendo que ele era o Filho de Deus, que ele era igual a Deus, aí eles saem de lá para não serem mortos a pedrada, agora Jesus está falando que vai voltar e que Lázaro morreu e que nós vamos até ele. Conclusão, nós vamos morrer também e vamos encontrar com ele. Essa é a conclusão de Tomé.
Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu: sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse-lhe: o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no mesmo lugar que Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa, seguiram-na supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor. Responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que esse homem morresse? Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhes Jesus: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Essa é uma história de dor. Essa é uma história de dor. Uma família amada por Jesus, amados e que amavam também Jesus, amados por aquele que revela a presença do próprio Deus na terra, que tem consciência de que esse Deus que é revelado em Jesus poderia auxiliá-los naquele momento de sofrimento que eles estavam tendo com a enfermidade do seu irmão. Enviam mensageiros até Jesus para que Jesus pudesse ir e atendê-los na necessidade que eles estavam tendo com o seu irmão doente, mas Jesus se demora para ir. O texto nos diz que ele ama aquela família, era uma família que ele amava, insiste que ele ama a família, mas diz que ele permanece 2 dias ainda no mesmo lugar que ele estava, depois que ele recebe a notícia. E aí ele vai para lá, e quando ele chega, a família está enlutada, está vivendo essa dor da perda. Perderam o irmão, perderam uma pessoa que amavam profundamente, e estavam com o seu coração desolado, angustiados. Tanto Marta quanto Maria expressam isso para Jesus, né? Elas dizem para Jesus: se o Senhor estivesse aqui, se o Senhor estivesse com a gente, o nosso irmão não teria morrido. Né? Essa é uma forma assim, interessante de se colocar, né, na Bíblia, o que elas estão dizendo, mas o que elas estão dizendo para Jesus, na verdade, o que elas estão fazendo é uma certa queixa com Jesus. Elas estão dizendo: nós mandamos chamar o Senhor, e o Senhor demorou para vir. Se o Senhor tivesse vindo quando a gente chamou, ele não teria morrido. O Senhor teria curado ele. Mas se o Senhor estivesse aqui, nada de ruim teria acontecido. E Jesus lida com essa
essa dor que essa família está vivendo, não é? Experimenta a dor emocional deles. O texto diz que Jesus chora, não é? E aí, no meio daquela situação, no meio daquele deserto de dor que eles estão experimentando, Jesus revela a Deus, Jesus intervém na realidade que estava sendo experimentada, vivida por todos eles. Eu queria perguntar para você, qual é a sua história de dor? Qual é a sua história de dor? Essa manhã. No caso deles aqui, tinha a ver com essa dor da perda de alguém que eles amavam. E a sua história de dor? Tem sido baseada no quê? Pense nisso. Enquanto eu discorro com você um pouquinho mais a respeito de como nós podemos encontrar a Deus no meio do nosso deserto de dor. Okay? Esse texto vai nos ensinar algumas coisas interessantes. E a primeira delas é que nós encontramos, para que nós possamos encontrar Deus no meio do nosso deserto de dor, é preciso que a gente veja a dor na presença de Deus. Nós vivamos a nossa dor na presença de Deus. O texto que nós lemos, eu quero reler com você esses versos, ok? 17 a 32, mostram para a gente que tanto Marta quanto Maria, elas vivem a dor delas na presença de Jesus. O texto fala que Jesus vem, no verso 17, para Betânia, e ele é informado que Lázaro está morto já há 4 dias. E Marta, então, verso 20, quando fica sabendo que Jesus estava chegando, vai ao encontro dele. E Maria fica em casa. E Marta encontra Jesus e diz, Senhor, se tivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E Marta faz uma elaboração um pouco mais, uma reflexão um pouco mais teológica, né, com Jesus. Ela diz assim, mas eu sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Eu acho bem interessante essa conversa de Marta com Jesus, porque ela expressa realmente quando nós estamos vivendo esse momento de dor. Né? Quando a gente está vivendo um momento de dor, a gente não tem muita lógica, né? Nossos sentimentos, eles não estão muito alinhados, então a gente fala umas coisas, mas aí ao mesmo tempo que a gente está afirmando aquilo, parece que a gente está pensando diferente, e você encontra isso aqui em Marta, porque Marta diz para Jesus, olha, se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, mas eu sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. O que ela está pensando? Porque aí Jesus vira para ela e Jesus diz assim, o seu irmão vai ressuscitar. E aí ela vira para Jesus e diz assim, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Então, no que ela está pensando quando ela diz assim para ele, se o senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que mesmo agora, se pedires alguma coisa a Deus, Ele fará, Ele lhe dará. Ela está pensando no quê? Se depois que Jesus diz para ele, seu irmão vai ressuscitar, ela diz, não, eu sei que isso vai acontecer no último dia. Ela está confusa. No mesmo momento que ela tem essa perspectiva de que, não, olha, alguma coisa extraordinária, sobrenatural, pode acontecer aqui, eu estou diante do Messias, eu estou diante do Filho de Deus, eu estou diante daquele que revela o Todo-Poderoso eu sou no mundo. Ao mesmo tempo, a sua teologia, a sua lógica, né, teológica diz, não, mas esse é um negócio para acontecer no fim. Não é para agora. Ressurreição não é para agora. E aí Jesus vira para ela e diz, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? E aí ela afirma que, sim, eu creio que tu és o Cristo, que tu és o Messias, que tu és aquele que revela Deus a nós, o Filho de Deus, aquele que deveria vir ao mundo. E aí ela volta para casa e ela chama Marta, ela diz para Marta, olha, para Maria, desculpa, Marta diz para Maria, olha, o mestre está aí, já chegou, e ele mandou chamá-la.
E o texto diz que Maria, assim como antes Marta saiu e foi ao encontro de Jesus, sai agora e também vai ao encontro de Jesus. E o diálogo dela com Jesus é o mesmo da irmã. A afirmação dela para Jesus é o mesmo da irmã. Se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas ela para nisso. Ao contrário de Marta, ela não tem nenhum argumento teológico. Ela simplesmente está vivendo intensamente a realidade da sua dor. E ela diz para ele, olha, eu queria que o Senhor estivesse aqui. E o Senhor não estava aqui. E agora eu estou passando por esse momento, por essa crise, por essa dor terrível. Porque o Senhor não estava aqui. Tanto Marta como Maria não evitam a Jesus. Nós precisamos entender o que está acontecendo aqui. Elas mandaram chamar Jesus e Jesus demorou-se para atender o chamado delas. E quando ele chegou, Lázaro já estava morto há 4 dias. Há 4 dias. Elas estavam feridas, angustiadas, tristes, decepcionadas, mas apesar delas estarem vivendo todos esses sentimentos dentro delas, quando elas souberam que Jesus havia chegado, elas não disseram assim, agora não precisa mais. Se ele nos ama mesmo, se ele nos ama tanto, como ele nos ama, por que ele não veio na hora que a gente chamou? O que é que ele estava fazendo? Se ele nos ama tanto, o que é tão importante que ele não poderia ter deixado de lado e vir ao nosso encontro nos socorrer? Elas não fazem isso. Quando elas ficam sabendo que Jesus chegou, que Jesus está ali, elas vão até Jesus. Um risco que nós corremos diante da dor é nos revoltarmos contra Deus e achar que nós podemos puni-lo se nós o evitarmos. Tem muita gente que lida com a sua dor assim. Tem a expectativa de ver Deus vindo e socorrer, intervir numa enfermidade, ou no seu casamento que está em crise, ou numa situação com filhos, seja lá no que for, que está produzindo uma profunda dor em você, e, entre aspas, parece que Deus se atrasa. Ele se atrasa, ele está cuidando de alguma outra coisa que é mais importante do que você, do que sua dor, do que seu sofrimento, do que o seu lamento. E parece que as coisas então tornam-se piores do que já estavam. E aí de repente, Deus chega. De repente alguém vem e fala para você, olha, vamos orar. A palavra de Deus diz tal coisa. Essa situação que você está vivendo, você precisava parar e olhar isso na perspectiva de como Deus te ama. E aí a reação da gente, às vezes, é dizer, o quê? O quê? Ele me ama? Mas como me ama? Se me ama, não deixaria acontecer o que aconteceu comigo. Se me ama, não deixaria os meus filhos viverem o que viveram. Se me ama, não deixaria o meu casamento passar pelo que passou. Se me ama, não deixaria eu ter a enfermidade que ele deixou eu ter. Se me ama, não teria levado meu pai. E aí nós reagimos a isso como se eu não quero saber desse Deus fosse de alguma maneira feri-lo. Fosse de alguma maneira castigar Deus, fosse de alguma forma puni-lo, por ele não ter vindo a nós, ao encontro da nossa dor, no nosso tempo. Mas o que o texto dessa história nos ensina, primeiramente para que nós possamos nos encontrar com Deus no deserto da nossa dor, é que na verdade, em meio a essa dor, por mais que a gente não consiga discerni-la, explicá-la, por mais que as nossas ideias fiquem como as de Marta, confusas, e a gente fale coisas que a gente sabe na perspectiva da fé ou da teologia, mas aquilo não é o que nós estamos experimentando de fato no nosso coração, ou nós nos cheguemos diante dele como Maria, apenas
tomados do nosso sofrimento e julgando e sentindo tudo aquilo com um absurdo tremendo e apenas dizendo para Deus, ei, você não estava aqui? Seja como for, seja uma realidade ou outra realidade, é diante dele que nós devemos viver isso. É na presença dele que nós devemos viver isso. Assim como Marta e Maria experimentaram. Assim como elas viveram a sua dor. Quando Maria ouviu Marta dizendo, o Senhor está aí, o Mestre está aí, ele te chama, Maria podia ter dito, não. O que, agora ele me chama? Não. Agora não precisa me chamar. Agora já é tarde. Agora meu irmão já morreu. Agora deixa ele chegar aqui em casa. Deixa Jesus completar a viagem. Por que eu tenho que ir ao encontro dele? Agora eu não quero mais. Mas não é isso que Maria faz. E também não é isso que Marta faz. Tanto Maria quanto Marta pegam a sua dor, por mais intensa que ela fosse, e por mais confusa que elas estivessem, e levam-na na presença de Jesus. Mas um segundo aspecto que eu quero compartilhar com você no texto, é que para nós encontrarmos com Deus no meio do deserto da nossa dor, é preciso acolher a dor de Deus por nós. É isso mesmo, nós precisamos acolher a dor de Deus por nós. No texto, em João 11, 33 a 37, essa expressão da dor de Deus é manifestada através de Jesus. Com Marta, Jesus tem um diálogo um pouco mais teológico, né? Ela fala com ele sobre a ressurreição e Jesus argumenta com ela a respeito de que ele é a ressurreição e a vida, quem ele é e tudo mais, mas com Maria, diante da dor de Maria, Jesus simplesmente assimila em si mesmo a dor. O texto diz no verso 33, ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Olha que duas palavras interessantes para Deus. Agitou-se no espírito e perturbou-se. Deus se perturba. Jesus, esse homem, é a revelação máxima, plena, de quem Deus é para nós. Se você quer entender quem Deus é, não é através de uma análise da energia do universo que você vai compreender Deus. Não é através do estudo de um monte de livros de teologia, por melhores que eles sejam, que você vai compreender Deus. Se você quer compreender quem Deus é, você precisa ler os evangelhos e olhar para a vida de Jesus. Ele é a expressão exata de quem Deus é. Então Deus se perturba. Deus, diante da dor humana, se estremece. Sabe, quando a gente vê assim uma pessoa que vem vindo e bate com o dedinho na quina da mesa, o que você sente? Você não sente? Mas, Deus faz assim. Diante da dor humana, Deus faz assim. É o que está acontecendo com Jesus. E Jesus então diz, onde o colocaram? Vem ver, Senhor. E aí vem, esse é o menor versículo da Bíblia. Okay? A Bíblia ela é dividida em capítulos e versículos para facilitar a nossa leitura dela, né? Memorização. Originalmente ela não é assim, mas quando eles fizeram isso assim, esse ficou sendo o menor versículo da Bíblia. Jesus chorou. Jesus chorou. E mais uma vez, qual é a conclusão que o evangelista João nos apresenta? Os judeus disseram, vejam como ele o amava. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Jesus
amava Marta, Maria e Lázaro. Veja como o amava. Então, os judeus disseram, vejam como ele o amava. Mas aí alguns deles disseram, e a gente sempre faz isso, né? Ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que esse homem morresse? Quando a gente ouve sobre essa perspectiva de que Deus nos ama, a gente sempre tem essa questão, se Deus nos ama, Ele não poderia fazer então as coisas de um jeito diferente daquelas que Ele faz? A grande questão aqui, levantada por esses judeus, é esta: se Deus ama a Lázaro, por que Ele não impediu que ele morresse? Veja, o fato de Deus não intervir em determinadas situações da nossa vida não significa que Ele não nos ama. Não significa que Ele não se importe conosco. O texto de João é absolutamente claro com relação a isso. Jesus não intervém na morte de Lázaro. Ele não intervém na sua enfermidade que o conduz à morte. Ele não intervém na dor que aquela família ia sentir pelo luto. Mas por 3 vezes o texto enfatiza claramente, Jesus os ama. Jesus os ama. Então, talvez você vire-se para mim e diz assim, ok, Ricardo, então eu gostaria de entender a realidade desse amor de Deus, se Deus me ama, por que Ele permite que eu experimente, que eu passe situações como as que eu estou passando? Muito bem, eu vou te responder por quê. Eu não sei. O que eu sei é que é aquilo que as Escrituras me dizem nesse texto. Ele me ama. Ele me ama. Por que Deus não ouviu minhas orações? E não permitiu que o meu pai continuasse comigo ainda aqui? Eu não sei. Mas eu sei que Ele me ama. Por que tantas vezes Deus não responde a algumas orações que eu faço em favor de pessoas que estão sofrendo, que estão passando por dores? Eu não sei. Mas eu sei aquilo que as Escrituras me dizem sobre esse Deus. E elas me dizem que Ele as ama. Ele as ama. Então eu não sei explicar para você o porquê que Deus tantas vezes não intervém em situações que, na nossa lógica, Ele deveria intervir. Mas você precisa compreender, independentemente disso, aquilo que é afirmado nesse texto. Deus ama você. E Deus sofre com a sua dor. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. E Jesus sofreu com a dor delas. Um fato que não nos agrada é que a dor é fruto de lidarmos com a consequência da queda. Esse é um fato que nós não gostamos de lidar com ele. Ter que olhar para nós mesmos, ter que olhar para nós como seres humanos e ter que admitir que boa parte da dor que nós sentimos, ou das dores que vamos sentir, elas são resultantes de uma decisão equivocada que nós tomamos, mas que nós tomamos. Nós rompemos com Deus. Nós rompemos com o seu governo amoroso sobre nós. Nós dissemos, ok, eu creio em Deus, mas pode deixar que eu dirija a minha vida. E essa, de acordo com a perspectiva bíblica, é a razão geradora de toda a dor que nós experimentamos no nosso universo, na nossa história. Às vezes a sensação que eu tenho é que eu gostaria de ter um Deus que, na verdade, estivesse comprometido
tivesse prioridade na agenda dele em me fazer feliz. Essa é a sensação que eu tenho. Em relação à humanidade, quando a gente fala de Deus, não é? A sensação que eu tenho é essa: olha, nós vamos fazendo as nossas coisas, nós vamos vivendo a nossa vida, nós vamos aprontando, e Deus, Ele vai correndo atrás para fazer com que as coisas não deem errado para a gente, e a gente continue tendo uma vida feliz. A gente para pouco para pensar em quão ilógico isso é. Que se Deus é, ou pelo menos o Deus que a Bíblia revela, é do jeito que ela diz que Ele é, santo, grande, poderoso, que com o poder e a força que Ele tem, Ele poderia fazer qualquer um de nós fazer as coisas do jeito que Ele quer que sejam feitas, e Ele não faz. Então, a lógica disso é que nós temos que lidar com as nossas decisões. Nós temos que lidar com as consequências que surgem sobre a nossa vida quando nós optamos em seguir uma vida desconectada de Deus. E mesmo assim, Ele nos ama. Mesmo assim, Ele sente a nossa dor. Mesmo assim, Ele entra na nossa história através da vida de Jesus Cristo. Ele se faz um ser humano para viver aquilo que Ele, como Deus, não podia viver. Dor. Sentir dor. A minha dor, a sua dor, a dor da humanidade. A dor de uma humanidade que se rebela contra um governo amoroso desse Deus e que tem que lidar com as consequências disso de forma eterna. E quando Ele entra na nossa história para fazer isso, Ele, como disse para Marta, se transforma na ressurreição e na vida. E aquele que crê nele, ainda que morra, viverá. Não morrerá eternamente. O fato é que a dor atinge as nossas emoções. E quando as nossas emoções são atingidas, nós temos que arrumar alguém para culpar. Não é? Quando nós somos atingidos nas emoções, quando o diálogo está na razão, a coisa vai lógica. Mas quando afeta as nossas emoções, aí a lógica é deixada de lado. A gente tem que arrumar algum argumento e a gente tem que botar a culpa em alguém. Porque só tem duas alternativas. Ou alguém é culpado pela minha dor, ou eu sou o culpado da minha dor. E quando a gente não arruma ninguém, quando não dá para botar a culpa na Dilma, quando não dá para botar a culpa no governo, quando não dá para botar a culpa no patrão, quando não dá para botar a culpa nos empregados, quando não dá para botar a culpa no cônjuge, quando não dá para botar a culpa nos pais ou nos filhos, a gente tem que culpar alguém. Aí a gente culpa Deus. A gente diz: mas Deus, por quê? O Senhor é tão grande, o Senhor é tão poderoso. Deus carrega a culpa da humanidade sobre Jesus. Quando Jesus sobe naquela cruz, Ele sobe para carregar a nossa culpa. Ele sobe para dizer: sim, eu sou o culpado. A culpa era de vocês, mas a culpa de vocês recai sobre mim. Eu sou o culpado. E a sentença é morte. Jesus sofre com Marta e com Maria. E Jesus sofre comigo e com você. Por isso, nós precisamos viver a nossa dor, admitindo
que Ele participe dela, que Ele a carregue. E quando isso acontece, então, nós vamos aprender que para encontrarmos com Deus no deserto da dor, nós precisamos aguardar a última palavra vinda dEle, vinda de Deus. Versículos 38 a 44, Jesus assimila a dor de Maria, assimila a dor de Marta, e aí o texto nos diz que ele vai para onde Lázaro está sepultado. Outra vez, ele é profundamente comovido. E diante do sepulcro ele diz, tirem a pedra. E a Marta, que é a mais lógica nesse momento aqui, está com as suas emoções mais controladas, né, do que Maria, vira-se para Jesus e diz assim, mas Senhor, não tem lógica isso que o Senhor está mandando fazer. Ele está morto já há 4 dias. Ele já cheira mal. E Jesus vira-se para ela e disse assim, não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Vou te fazer uma pergunta para os universitários, né? Jesus está perguntando, está se referindo a que fé para Marta aí? Crê no quê? Eu não disse para você que se você cresce, veria a glória de Deus? Crê no quê? Muito bem, Marli. A Marli já passou aqui na prova, né? Cresce nele, em Jesus. Não é cresce que Jesus iria ressuscitar Lázaro. Okay? Eu já vi muita gente pregando esse texto, ensinando esse texto e dizendo que Jesus disse para Marta, eu não falei para você que se você crê que eu possa ressuscitá-lo, eu vou ressuscitá-lo. Não é aí que Jesus está colocando a questão da fé. Presta atenção no diálogo que ele teve com Marta antes. Ele diz para Marta, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim ainda que morra viverá, e quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Você crê que aquele que eu sou a ressurreição e a vida, que aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá e viverá eternamente? Você crê em mim? Crê a respeito de quem eu sou? É isso que Marta entende, porque ela responde assim para Jesus. Ela diz, sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, que deveria vir ao mundo. Ela não diz para ele, sim, Jesus, eu creio que o Senhor pode ressuscitar o meu irmão. Ela diz para ele, sim, eu creio em ti. Eu creio em quem tu és. E quando Jesus chega diante do túmulo, Marta, ela usa a coisa mais lógica que qualquer um de nós aqui faríamos. Ele está morto há 4 dias. E Jesus não está esperando que ela tenha fé que ele vá ressuscitar Lázaro naquele momento. Ele está esperando que ela continue crendo em quem ele é. Você disse para mim, vou fazer uma tradução livre do texto, ok? Você disse para mim que você crê que eu sou o Cristo, que eu sou o Filho de Deus. Eu não disse para você que se você crê nisso, você vai ver a glória de Deus? Então agora o resto é comigo. O que eu e você precisamos fazer em meio à nossa dor é continuar crendo que Jesus é quem Ele diz ser. O resto é com Ele. Não depende da minha fé e da sua fé. Depende do que Ele quer fazer. A minha fé e a sua fé precisa ser depositada em quem Ele é. E o resto depende do que Ele quer fazer. E o que é que Ele quis fazer ali? Ele quis ressuscitar Lázaro. E fica claro que nesse caso é o que Ele quis. Ele, Jesus, Ele, o Filho. Porque em João 5,19 diz assim, o Filho nada faz a não ser aquilo que Ele vê o Pai fazendo. Aquilo que Ele vê o Pai fazendo, isso semelhantemente Ele o faz. Mas quando Jesus ora aqui, a oração dele é a seguinte, Pai, eu te agradeço
porque me ouviste. Não foi ele que ouviu o Pai nesse momento, foi o Pai que o ouviu. Não foi ele que viu que o Pai estava ressuscitando Lázaro nesse momento, ou ouviu de Deus, vamos ressuscitá-lo, meu filho. Foi ele que pediu para o Pai: Pai, eu quero a ressurreição de Lázaro. E ele diz: eu sei que sempre me ouves, mas eu digo isso por causa do povo que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Jesus deseja a ressurreição de Lázaro. Ele quer que essa seja a última palavra nessa situação. E aí vem a cena que é extraordinária, que eu só acredito porque está escrito na Bíblia. Se eu lisse em qualquer outro livro, não acreditaria. Ele mandou tirar as pedras de um homem que está morto há 4 dias. E ele disse: Lázaro, vem para fora. E quando a morte ouve a voz do Deus da vida, ela tem que obedecer. O texto diz que ele sai vivo, envolto em faixas. E Jesus faz a coisa mais natural que se podia fazer numa situação dessa, diz assim: troquem a roupa dele. Tire a roupa de morto, tire a roupa de defunto. Ele está vivo. Ele está vivo. Agora eu e você precisamos entender que essa ressurreição de Lázaro é uma ressurreição ainda para essa vida, que Lázaro morreu de novo. A dor de Marta, Maria, foi vivenciada novamente, algum dia. A Bíblia não nos conta quando, mas foi, porque ele foi trazido de volta para essa vida, ainda desconectada de Deus. Mas a boa notícia que eu tenho para você aqui é que a última palavra que Deus tem para a gente, através de Jesus, não é uma palavra para manter a ordem das coisas aqui, ok? Nós não devemos minimizar a nossa dor, mas também não podemos dar a ela a última palavra sobre a nossa vida. Por mais que eu e você possamos estar atravessando um deserto de dor, e por mais que a gente não deva negá-la, a gente também não deve conferir a ela a última palavra da nossa história. Ela não é. A última palavra da minha história, da sua história, da história humana, é essa aqui, ó. Apocalipse 21, verso 4 e 5, diz assim: ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, não haverá mais, pois a antiga ordem já passou. A antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. A boa notícia que o Evangelho tem para a gente é que a última palavra da história vai ser dada por Deus. Vai ser dada por aquele que está assentado no trono, vai ser dada por Jesus Cristo, vai ser dada por aquele que sofreu a dor de Marta, aquele que sofreu a dor de Maria, aquele que sofreu a dor de Lázaro, aquele que sofreu a minha dor e a sua dor numa cruz, mas que ressuscitou ao 3º dia e que está vivo, querido. Ele está vivo, vivo, e um dia ele vai se levantar daquele trono e ele vai dizer: basta, basta de morte, basta de dor, basta de lágrimas, basta de desencontro, e todas as coisas vão ser feitas novas. Ele não vai me ressuscitar e te ressuscitar para que a gente morra de novo, para a gente experimentar novamente a mesma realidade de caos que a gente experimenta agora. Ele vai nos ressuscitar, ele vai intervir nessa história para trazer um novo tempo, um novo mundo, uma nova realidade, a qual ele diz que ele já está fazendo nova. E é aí que eu e você precisamos viver a nossa dor, crendo nisso, crendo que essas coisas novas já começaram a acontecer, crendo que é apenas uma questão de tempo, para que elas se concretizem. E essa palavra seja a palavra que fecha a história. Essa palavra é que enche o meu coração.
no meio da dor, no meio dos desertos de dores que eu vivo, e que me fazem continuar dizendo, não, vale a pena, eu vou para frente. Porque esse momento, essa dor que eu estou vivendo, não é a última palavra da minha vida. Eu sei qual é. E eu vou aguardar que ela chegue. Então, eu quero convidar você essa manhã a trazer a sua dor à presença de Deus. A presença daquele que suportou sobre si toda a dor humana numa cruz e que se levantou dos mortos ao terceiro dia e que está vivo e que vem ao meu encontro e ao seu encontro, como foi o encontro de Marta e Maria no meio da nossa dor, para nos socorrer, nos aliviar, nos restaurar. Mas trazer a sua dor na presença daquele que um dia se levantará do trono e com uma palavra, uma ordem, vai cessar da minha história, da sua história, da história humana, toda a dor, para todo sempre. Então não vale a pena atravessar um deserto de dor e ficar revoltado com esse Deus. Porque na verdade Ele é o único que pode botar um ponto final em tudo isso. E vai colocar. E Ele vai colocar porque Ele se comprometeu com Ele mesmo em fazer isso. Ele fez uma aliança comigo e com você, através da morte e da ressurreição do seu Filho. E Ele é fiel a essa aliança. Ele é fiel a ela. Vamos ficar em pé. Queria chamar o pessoal da música aqui.